Boa noite, um abraço para você que a partir de agora curte o PUC TV Esportes desta segunda-feira. Atlético campeão goiano, Claudinei Oliveira não é mais o técnico do Goiás e tem também o Vila Nova que se prepara para a estreia na Série B. Faça o programa com a gente pelo WhatsApp 62 9693 4800. Comigo aqui hoje o Cleison Teixeira e o Dante Keller. Tudo bem, Dante? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Cleison. Boa noite, amigos de casa. O futebol goiano, às vezes, em poucos minutos, ele busca uma reviravolta tremenda. E a última equipe que quis fazer muitas mudanças, no ano passado, por exemplo, se deu muito mal. Será que a diretoria do Goiás vai copiar a do Atlético do ano passado? E aí, Cleison, tudo bem? Tudo bem, Pasquetto. Boa noite a você, boa noite ao Dante, boa noite, amigos de casa. Rapaz, a tradição segue, né? O Goiás, quando perde título para os seus adversários aqui no Campeonato Goiano, normalmente a coisa fica feia na Serrinha. E o primeiro a apagar o pato aí foi o técnico Claudinei Oliveira. Falou muita besteira ontem também após a partida, né? E vamos começar o programa desta segunda-feira dando moral para o campeão, para o Atlético Clube Goianiense. E os melhores momentos do jogo de ontem, o Atlético venceu 1-0 e levou o título. Mais de 23 mil pagantes no Serra Dourada para a final do Campeonato Goiano. A gente vai ter uma postura de buscar o gol, né? Mas tem que ser inteligente, você tem 90 minutos para fazer um gol, para ganhar o jogo. Não pode ser desorganizado. Dentro de uma organização do que foi trabalhado, a gente vai ter um time um pouco mais ofensivo hoje. Vai jogar com o regulamento? Não, o regulamento a gente tem que pensar lá no final do jogo, né? Se a gente tiver em vantagem, faltando 2, 3 minutos, aí você vai pensar, mas tem que jogar para ganhar o jogo, né? Para ter ampliar essa vantagem que a gente tem. E nos primeiros minutos, os dois times tentaram, mas não acertavam seus lances ofensivos. Apenas aos 9 minutos, um bom lance. O goleiro Renan cobrou o tiro de meta, Ramon desviou de cabeça e Thiago Mendes bateu por cima do gol. Nesse lance, Lima cruzou e Ramon tentou de cabeça. O primeiro bom momento do Dragão aconteceu aos 12 minutos. Escanteio curto, Jorginho cruzou na área e Viçosa finalizou por cima, mas a arbitragem já havia marcado falta de ataque. E o Dragão chegou de novo, cruzamento na área e o zagueiro Arthur desviou de cabeça, nas mãos do goleiro Renan. O Atlético melhor em campo chegou com Thiago Feltri, que cruzou, Juninho furou e na sobra o meia Fábio Lima bateu por cima do gol. De novo o Atlético e de novo com Thiago Feltri, cruzamento na área, Júnior Viçosa e Jorginho furaram a bola. Tô cansado, tô ofegante, o ritmo foi intenso, a gente está buscando gol. Tá dando um pouquinho de espaço pro Goiás porque a gente tem que buscar a vitória, então os riscos eles são normais nessa partida, a gente tem que estar atento para tentar fazer um gol e não correr mais risco. Clássico e final é equilibrado sempre. Não adianta. Quem errar menos, a gente teve uma oportunidade de ouro ali. Acabamos não convertendo, mas é paciência. Seguir jogando aí e ver o que o Claudinei vai fazer para melhorar. No segundo tempo, o primeiro lance de perigo foi do Goiás aos 5 minutos. Thiago Mendes para Araújo, que finalizou de pé direito nas mãos do goleiro Márcio. 2 minutos depois, Thiago Mendes tocou para Richelli, que demorou a finalizar. Escanteio para o Goiás e o zagueiro Arthur do Atlético meteu o braço esquerdo na bola. Pênalti para o Verdão. Araújo na cobrança. Grande defesa do goleiro Márcio. O Atlético chegou aos 14 minutos do segundo tempo. Jorginho cobrou escanteio. Lino cabeceou e Renan colocou a bola pela linha de fundo. Só dava Atlético no jogo. Aos 18 minutos do segundo tempo, lance polêmico. Júnior Viçosa tocou para Juninho, que fez o gol. O assistente Marco Antônio Moreira marcou o impedimento. Estava ou não estava impedido o Juninho? Confira no detalhe. Agora o Goiás chegou de novo com Araújo, que fez boa jogada individual e de pé direito finalizou, assustando o goleiro Márcio. Aos 34 minutos do segundo tempo, foi a vez de Juninho tentar de fora da área. A bola passou à direita do gol de Renan.
38 minutos do segundo tempo e o lateral direito Vitor do Goiás acertou o Júnior Viçosa do Atlético. Já tinha amarelo e foi expulso pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Com um jogador a mais, o Atlético foi para cima. Aos 43 minutos, Pedro Bambu cruza na área. Diogo Campos tenta de cabeça. O goleiro Renan toca na bola, que depois bate no travessão. Só dava Atlético. E aos 48 do segundo tempo, o gol do título. Com o goleiro Márcio na área para tentar fazer o gol. Cobrança de escanteio de Pedro Bambu e o zagueiro Lino meteu a cabeça na bola. Atlético 1, Goiás 0. Dragão campeão goiano 2014. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia parte, minha força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu chego e vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver nosso esquadrão rolando a bola pelo chão e dando show. É mais um gol! Bom, parabéns pro Atlético e pra galera atleticana. Primeiro sobre os 90 minutos, que aí a gente vai discorrendo sobre os outros assuntos. O Atlético foi melhor ontem, Dante? Foi melhor. O goleiro do Goiás foi quase o melhor jogador em campo. Se não fosse ele, o atacante, aquele garoto do Atlético, teria marcado aquele gol de cabeça. A bola bateu na trave, mas antes o Renan defendeu. O Renan defendeu umas 4 ótimas bolas. Foi muito boa a participação. O Atlético, ele teve mais oportunidade de gol. Agora, o jogo não foi bom, não. Não teve toque de bola, não teve jogadas... Só aquelas jogadas de gol, esse mesmo. Por exemplo, o Atlético teve uma oportunidade lá, ele chegou a chutar uma para trás. 3 atacantes erraram grotescamente. Vou só fazer uma colocação para não passar de hora. O Atlético está perdendo o seu técnico, que deve ir para o Goiás. Só não vai se o Atlético for muito esperto. Depois você me pergunta por quê, se não quiser perguntar agora. Não, a gente vai agora, falar na hora do então, Claudinei. Depois você pergunta por quê. Não, eu vou perguntar. O jogo ontem, o Atlético mereceu ali vencer nos 90 minutos, Cleison? Mereceu porque teve mais vontade, porque buscou o resultado. Diferentemente da partida da semana passada, o Atlético sabia que era agora ou nunca. E o segundo tempo foi do Atlético. O Goiás, como fez a primeira partida, usou o segundo tempo para administrar, para jogar pelo regulamento. O Goiás abdicou da tentativa de buscar uma vitória, de tentar vencer a equipe do Atlético, achou que conseguiria se defender e não conseguiu. Aliás, mostrou de novo fragilidade do sistema defensivo do Goiás, o que era uma característica forte na equipe do Anderson Moreira. O Goiás tinha um sistema defensivo muito bom, o que dava ao Goiás uma certa tranquilidade no ataque para poder errar e em uma outra bola encaixar um gol e vencer a partida. Esse time do Goiás tem dificuldades na parte defensiva. O Pedro Henrique é muito bom zagueiro, foi o destaque da equipe do Goiás, né, está na minha seleção do Campeonato Goiano como um dos melhores zagueiros, mas ele teve muitas dificuldades na bola alçada. Ele teve 2 lances do Atlético de perigo, inclusive os 2 com o próprio Lino, que ele perdeu na cabeçada para o Lino. Teve uma bola anterior que o Renan fez a defesa, jogando para escanteio, e depois na bola que saiu o gol da equipe atleticana. Então o Atlético, para mim, ele teve mais vontade no segundo tempo, buscou o resultado e acabou sendo merecedor, até porque foi prejudicado, como mostramos aqui nos melhores momentos. Teve um gol legítimo marcado pelo Juninho, que foi mal assinalado pelo bandeira Marco Antônio Moreira, que é muito experiente, né? Foi um erro grotesco do assistente. E depois a justiça na partida sendo feita com o gol do Atlético, marcado aos 48,5 do segundo tempo. Se te dessem um lápis e um papel e falassem para você, Pasquete, escreve o roteiro da final com o Atlético campeão, acho que você não teria tanta criatividade para fazer um roteiro desse. Eu tô com o Dante. O jogo não foi bom tecnicamente, só que para uma final foi o enredo perfeito. Exato. Teve pênalti perdido, gol mal anulado, jogador expulso, bola no travessão e gol aos 48 do segundo tempo. Você quer mais emoção que isso? Não, emoção Só 2 não disso, faltou, não né, faltou. Dante? Não faltou emoção ontem, foi realmente uma coisa de recuperar o campeonato.
recuperar o campeonato. Recuperou o campeonato, a emoção do campeonato, a movimentação, a torcida de ontem no estádio foi uma torcida da gente encher os olhos, né? Ficar feliz. Agora eu não entendo a injustiça que querem fazer com esse Thiago, esse garoto da equipe do Goiás. É o melhor jogador, a maior revelação dos últimos 2 anos no futebol goiano, para mim. Ele e o Jorginho. Não vejo outro jogador tão bom quanto ele. E eu vi o Júnior Viçosa esticar a perna e chutar uma bola para fora. Eu vi o Júnior Viçosa furar uma bola quando 3 do Atlético erraram. Eu vi aquele camisa 10 do Atlético pegar uma bola e dar um balão. Se o Thiago Mendes finaliza qualquer um daqueles lances, ele estava preso. Preso. O melhor jogador do Goiás estava preso se ele fosse o protagonista daqueles chutes que os caras do Atlético deram. Bom, e vamos ouvir aqui e ver os heróis do título do Atlético. O goleiro Márcio e o zagueiro Lino, eles conversaram com o André Isaac ontem, ainda no gramado. Que emoção essa conquista desse título, hein? Demais, demais, André. Porque a gente fez um compromisso com o professor Marcelo, desde quando começou, de que a gente ia lutar até o final. E foi bem assim. Lutamos até o último segundo. Quando o adversário estava comemorando o título, a gente estava buscando. E aí, acabou que Deus abençoou e a gente conseguiu ganhar o título. Ficou mais gostoso com a defesa do pênalti, aquele golzinho no final, com você na área? Não importa. O importa é comemorar. A forma que fosse, para mim, estava muito bom. Estava muito bom. Mas realmente, foi uma coisa diferente, uma coisa que não dá para descrever agora nesse momento. Fui feliz de fazer o gol, mas quem batalhou, buscou o gol desde o início foi o grupo todo está de parabéns. Merecimento com quem jogou mais na decisão, né? Acho que essa equipe buscou o tempo inteiro o gol, a gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar e fomos merecedores, agora comemorar o título. O Márcio foi o grande personagem da final? Grande personagem. Acho que não foi o principal jogador, mas foi o grande personagem. O principal jogador, quem foi? O principal jogador da decisão, para mim, acabou sendo o Lino, pelo gol marcado. E o Márcio? Nós não tivemos nenhum grande destaque. O Márcio teve grande participação. O Márcio teve grande participação com a defesa. A defesa que ele fez do pênalti cobrado do Araújo, que não foi tão bem cobrado, foi um pênalti mal cobrado, mas o Márcio estava ali. Ele utilizou a experiência para pegar, exatamente, escolheu o canto. Fez a parte dele. Esperou a definição do Araújo, defendeu e teve depois a defesa no rebote. Né? E com certeza, capitão, passando confiança, ele foi para a área no último lance. Né? Então isso aí dá mais esperança para os jogadores. Está todo mundo na área. Isso mexe até psicologicamente com o time adversário também. Então o Márcio, para mim, o personagem dessa final, dessa decisão de ontem. Agora, o melhor jogador para mim acabou sendo o Lino do Atlético. E aí, Dante? Para você, para mim, o jogador que mais pesou dentro de campo, jogando, se você for olhar uma questão individual, o que eu não gosto de olhar, é o Renan. O Renan pegou bola ali que o jogo poderia ter sido decidido. Agora, o grande destaque do jogo foi a garra, a vontade, a persistência dos jogadores do Atlético, do grupo do Atlético. Essa vontade foi sensacional, excepcional, comandada pelo técnico que, para mim, está indo para o Goiás. A Só Bandeiras é a marca que valoriza o futebol goiano e as empresas do nosso estado. A Só Bandeiras está presente nos estádios, nas torcidas, nas confraternizações, na paixão do brasileiro, no sonho dos goianos. A Só Bandeiras personaliza bandeiras para o seu evento e para o seu negócio. A Só Bandeiras também cuida da comunicação visual da sua empresa. Ligue 3278-0018 e levante a bandeira dos bons negócios. Sou torcedor do Goiás e falo que o Atlético mereceu ser o campeão, pois jogou com mais raça, como você disse, Dante, e vontade de vencer. Parabéns, Atlético. Hernani Borges mandou a mensagem. Deixa eu pegar mais alguma mensagem aqui. Vamos lá. Já tem mensagem demais da conta, é um negócio gratificante. Boa noite, Pasqueto. Ontem meu Dragão foi sensacional. Como esse grupo vai chegar forte na Série B, Atlético fez uma avalanche para o lado da Serrinha, que até o técnico caiu. Abraço, Rafael. Daqui a pouco, tudo da demissão do Claudinei Oliveira no Goiás. Eu quero ler aqui a mensagem do Lincoln Vieira. Lincoln Vieira é atleticano e ontem ele não participou. Sempre participa com a gente aqui, mas ontem não participou. Lincoln Vieira.
Pasquetto, lembra quando mandei uma mensagem dizendo que o Dragão só seria campeão se o gol da vitória fosse no segundo tempo do segundo jogo e no final da partida, isso evitando a reação dos mochés? Deu certo. E o Márcio foi inteligente indo para a área, tirando a atenção dos defensores. Muito gostoso esse título. Você acha que o Márcio acabou tirando a atenção? Falei isso no comentário. Com certeza. Tirou, né, Dante? Com certeza. O goleiro no lugar que é inapropriado, ele tira, né? E outra coisa, o Goiás tinha um jogador a menos, o Atlético tinha um a mais. Sabe por quê? O Atlético tinha o Márcio a mais e o Goiás tinha o Vitor a menos. Aliás, outra o Vitor é um companheirão. Os caras já ficam preocupados porque, tipo assim, pô, nós não vamos tomar gol de goleiro, né? É. Nós não vamos tomar gol do goleiro. Marca esse goleiro aí. Vamos marcar. Então isso mexe. Para, e dá um branco, né? Aliás, o Vitor é um companheirão, hein? Jogou uma bola finais redonda, onde ele foi expulso, segunda final seguida que é expulso. Um companheirão, ó, você pode contar com ele. É igual repórter enrolado para marcar a viagem, para sair da rádio. Ó, nós vamos para Brasília 8h30 da manhã. Aí o cara chega lá 10h30. Aí matou a avó, matou a mãe, o cachorro quebrou a pata, é uma confusão. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da final, outros personagens, mais entrevistas e daqui a pouco, na sequência do programa, tudo da demissão de Claudinei Oliveira, que não é mais o técnico do Goiás. Martelotti, Drubski e quem que é o outro? Mancini. Risca dois aí, deixa o Martelotti. Seriam os nomes da vez. Pode deixar o Martelotti. Voltamos com o PUC TV Esportes. Faça o programa com a gente pelo WhatsApp 6296934800. Continuando aqui com os personagens da final, vamos ouvir o que disseram. O que disse primeiro o técnico do Atlético, Marcelo Martelotti, após o título. Teve altos e baixos dentro do campeonato e é normal que seja assim, mas é um grupo que chegou muito forte na hora de decidir e soube superar todas as dificuldades que a decisão traz. Mas nós ganhamos, não foi nesse gol no final do jogo, não. Foi porque nós chegamos preparados para brigar por esse título. E na hora da briga tudo pode acontecer. Aconteceu para o time que mereceu. Acabou sendo feita a justiça, né? Porque teve um erro de arbitragem num gol legítimo do Atlético, né, Marcelo? Valeu. Foi isso mesmo. Pô. O gol do Juninho foi um gol legal, a gente sabe, a gente estava ali do lado, viu? E a gente não podia ter perdido esse título pelo que nós fizemos no jogo de hoje. Mais um título na carreira. No ano passado comemorou com o Santa Cruz, hein? É bom, o título é bom sempre. E você acreditava desde o início? Acreditava até o final. Bom, como o Martelotti vai ser personagem nosso daqui a pouco, nesse troca-troca de técnicos no Goiás, vamos ouvir já o que disse o Claudinei Oliveira após o jogo. Ele teve a capacidade de reclamar da arbitragem e também reclamar... Ele não deu mérito para o Atlético. Ele não deu mérito nenhum para o Atlético e reclamou também da forma de disputa do campeonato. Foi a última entrevista do Claudinei no comando do Goiás. Eu acho que não tem justiça no futebol, né? Isso é claro, né? Como esportivamente é difícil justificar, né, uma forma de disputa onde a equipe que tem 11 pontos a mais que a outra, né, e hoje tomando esse gol tem 8 pontos a mais que a outra, não é campeão. Isso aí só acontece no Brasil, né? Isso aí na Europa não acontece, né? Isso aí nos grandes centros do futebol, onde o futebol é levado com seriedade, onde as coisas acontecem, onde estão sempre os estádios lotados, isso aí não acontece, né? O torcedor que veio e lotou, fez essa festa bonita, o torcedor do Goiás, ele sai com um sentimento de impotência como a gente está agora, né? Saber que seu time foi melhor durante 4 meses, aí aos 48 cabeceia uma bola, sai um gol e você deixa de ser o melhor, né? Como é se explicar isso? Não tem explicação esportiva para isso, né? Aí são os regulamentos que fazem para favorecer não sei o que, se a mídia, para ter final. Tem que ter final. Não tem que ter final não, o melhor tem que ser campeão sempre. Copa do Mundo, pontos corridos pro Claudinei. A Liga dos Campeões faz pontos corridos. Bicho, ele foi muito mal. Vocês vão me desculpar, ele foi muito mal nessa declaração. Acho que essa entrevista dele foi aquela gota d'água para a demissão dele. Porque ali, acho que a diretoria... teve influência? Teve, claro. A diretoria tá vendo com quem que eles estão mexendo aí. O treinador, o Pasquetto, você tem que saber perder, você tem que ser nobre até na hora da derrota. Porque muitas vezes nas derrotas você consegue melhorar. Eu até disse ontem, conversando com alguns companheiros, acredito que a derrota ela vai trazer um lado positivo para o Goiás. Porque se ganha o título, como estava tudo caminhando para o Goiás ser campeão, o Goiás ia ter muitas dificuldades na Série A. Eu até acreditava que o Goiás disputaria rebaixamento e já acho que o Goiás pode ter uma reviravolta com essa perda de título, da forma como aconteceu, porque o Claudinei não enxergou muitas coisas.
Ele inventou um pouco com o Goiás, mesmo fazendo uma boa campanha, o Goiás conseguindo as vitórias do Campeonato Goiano, acabou sendo a equipe que mais pontos somou. Agora o regulamento estava aí, esse regulamento foi aprovado pelo Goiás, e não é de hoje que esse regulamento está aqui. Ele vem sendo disputado há mais de 10 anos dessa forma. Um adendo. O Campeonato Paulista dele também é assim. Um adendo. Dante, você lembra de algum goianão por pontos corridos? Só o de 99. 99? 1999, só teve um único Campeonato Goiano. Aí, eu ia perguntar para você que é o mais experi. Não, mas as matemáticas... Só 99. Só 99. Esse posicionamento... Só 99. Agora, e fora isso, são os hexagonais. Hexagonais, quadrangular mas eram final, decisivos, né? Que eram decisivos, e assim, quem somasse mais pontos era campeão. No hexagonal e não no total. Fora isso, todos os campeonatos estaduais são assim. Todos os estaduais. Viajou. O Paulistão ontem, o Santos perdeu tendo a melhor campanha, ele perdeu pro Ituano. Ele deu uma viajada. Exatamente, ele viajou ali, então ele tentou justificar o injustificável, ele tentou tirar das costas do Goiás, dos erros que ele também cometeu como treinador, jogando a culpa no regulamento. Teve um momento que ele não deu crédito, não deu mérito pro Atlético, até na coletiva. Aí um repórter, se não me engano, o André Rodrigues, ele reclamando do fato do Atlético, do Atlético não ter tido mais oportunidades. Ele, inclusive, foi questionado, falando, mas Claudinei, quando o jogo estava 0-0, teve um gol anulado do Atlético, um gol legítimo do Atlético. Você não acha que o Atlético acabou merecendo? Não, mas aí eu tenho que analisar, eu tenho que ver na TV. Sempre falo, tem que ver primeiro, para depois afirmar. Mas o Atlético teve aí depois falou, não, 2, 3, 4 chances só de gol. Falei, mas tá brincando, né? Então, infelizmente, ele acabou pagando. E para mim, essa entrevista dele mostrou para a direita do Goiás que, infelizmente, ele não está preparado para comandar a equipe no Campeonato Brasileiro. E aí, Dante? Eu acho que ele foi muito infeliz na entrevista. Só acho que o trabalho dele não deve ser analisado pela entrevista. Ele não está aqui para dar entrevista. Ele está aqui para comandar uma equipe que foi invicta no campeonato o tempo todo. Ele é excelente técnico, até acho que nem tanto, mas é um bom técnico, não deveria sair. Acho que o Atlético, o Goiás, está querendo seguir os caminhos do Atlético do ano passado, e isso está errado no futebol. Isso, na minha opinião, no futebol está errado, você ficar mudando de técnico toda hora. O Atlético está precisando de um diretor de futebol, porque há muito tempo ele não tem. Goiás. O Goiás, quando ele tinha o Hélio dos Anjos era diretor de futebol e técnico. Quando ele tinha o Enderson Moreira, o Enderson era ótimo técnico e excelente diretor de futebol. Agora, esse ano, o Goiás não teve diretor de futebol e tem um técnico que precisa, porque as contratações do Goiás, depois que o Enderson saiu, elas não foram boas, elas não trouxeram nenhum resultado. Então, o Goiás precisa muito mais de um diretor de futebol do que um técnico. Agora, que o Claudinei falou bobagem, falou, só que a função dele não é falar, ele não pode ser demitido pelo que ele fala. E pelo que ele fez, ele comandou o time de acordo com o que deram para ele. Aliás, sobre esse ponto que o Dante tocou, das contratações, nenhuma foi titular. Exatamente. Só o Lima. Somente o Lima. E não deveria. Só o Lima, Dante. Mas não deveria também ser. Ele Também jogou não. bem? Não jogou bem. Não jogou bem. O Carlos Alberto Goiás não reserva, o contratou. Thiago Real reserva, o João Paulo reserva, o Jackson tá jogando porque o Valmir Lucas se machucou, o Alex Alves reserva e acabou, né? O Claudinei, como treinador, ele foi invicto no campeonato, foi o que mais somou pontos. Eu acho que... ele acabou perdendo a última, né? Perdeu. O Goiás, ele está atrapalhando um trabalho de todo o ano. Todo o trabalho do ano todo, vamos supor, se tivesse feito isso com o Claudinei, naquela época veio uma enxurrada para tirar o Claudinei. Se o Goiás tivesse feito isso, não teria chegado onde chegou no ano passado. Esse ano veio uma enxurrada de opiniões, daquelas bobagens para tirar o Martelotti. Se o Atlético tivesse feito isso, não teria sido chegado onde chegou. Agora, tirar o Claudinei está errado. Está errado, muito errado. Ele não está aqui para dar entrevista. Ele falou muita bobagem. Mas a função dele não é dar entrevista. Estava nervoso ali, falou bobagem. Agora, a função dele é ser técnico e ele vinha dando uma sequência de trabalho que, no futebol, isso é muito necessário. O Cleison, daqui a pouco nós vamos ouvir as justificativas do Marcelo Segurado, diretor de futebol do Goiás. Ele, inclusive, confirma o Arley como técnico quarta-feira contra o Botafogo da Paraíba e esse será assunto também. Mas o Dante já deu a opinião dele. Não demitiria, acha injusta a saída do Claudinei. E você? Não, eu acho que foi uma medida correta. Você achou? Só que tem que buscar um treinador acima dele. Bem Goiás? acima. Já está buscando, pode botar na cabeça. O Martelotti. Conheço o Ailê.
Você acha que vai ser o Martelotti? Conheço o Ailê. Só pega a história, né, Cleiton? O Cleiton está aqui, vocês estão aqui para... Olha, desde quando? Como é que chama aquele técnico que o Vila subiu com ele para a segunda divisão de profissionais do brasileiro? Arthur Neto? Não, antes. Aquele... Eu até brincava com ele que ele era o Vanderlei Luxemburgo dos pobres. O Roberval Davino. Roberval Davino. O Goiás levou. Goiás levou o Arthur Neto. Goiás levou o Roberval Davino. Goiás levou o preparador físico que está lá, que era do Robson. Goiás levou o Goiás sempre leva treinador. E outra coisa, se o Atlético não fizer as bobagens que tem gente falando lá dentro do Atlético bobagem, não são os dois diretores, o presidente e o vice. Os dois diretores, o presidente e o vice, vão fazer muita força para manter o respeito com o treinador. Se não desrespeitar, ele não sai. Porque ele é muito homem, muito sério. Muito sério. Mas se falarem besteira para ele, põe na caderneta. Tá dentro do Goiás. O Cleison, dos 3 nomes que surgiram, Martelotti, e surgiram agora no início da noite, né? Martelotti, Mancini e Drubski. Para você, qual o melhor nome? Mancini. O Mancini para mim tem mais peso. Que levou o Atlético Paranaense para a Libertadores no ano passado e foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Ele fez bom trabalho também quando esteve no Grêmio, no Ceará. É um treinador que tem bagagem, tem um certo nome. Mas não para em lugar nenhum, né? No Atlético Paranaense, uma série de situações. O Atlético Paranaense traz alguns problemas, o treinador tem que ter um certo jogo de cintura. Talvez não se encaixasse com a filosofia do próprio Wagner Mancini, que inclusive andou quebrando aquelas regras ridículas e muito severas do Atlético Paranaense de ter um distanciamento com relação à imprensa, né? Ele muitas vezes atendia e aquilo trazia um certo desgaste com a diretoria do Atlético Paranaense, principalmente o Mário Celso Petralha, né? Então isso aí, foi por isso que ele saiu do Atlético Paranaense, porque ele vinha fazendo um bom trabalho. O trabalho que ele fez no Atlético Paranaense foi formidável, né? E por isso não tenha ficado por lá. Mas para mim o nome que me agrada mais é o do Wagner Mancini. Você não vai perguntar isso para mim, não? Vou demais, uai. Conheça a Vivar Imóveis e Decorações, o que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari você tem elegância, conforto e qualidade, que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811. O telefone é o 35410577. Quem é mais técnico desses 3, Dante? Os 3 são excelentes. Excelentes. O Drubs foi, só para você ter uma ideia, mentor do mentor do Anderson. Não é mentor do Anderson. O Anderson se espelhou no trabalho dele. O Anderson gostou dele, se espelhou no trabalho dele. Para mim isso não tem nada a ver. O Drubs é um treinador de muita capacidade de estudar time, de observar. O Mancini é diferenciado, mas ele dificilmente ele se dá bem com diretoria. Ele é estourado, ele dificilmente se dá bem com diretoria. E o Martelotti você incluiu? Incluí. O Martelotti também é do mesmo nível dos 3. Então é isso aí. E antes do intervalo, mais uma rodadinha de mensagens. Daqui a pouco, tudo da demissão do Claudinei, a justificativa. Vamos comentar o Arley como técnico na quarta-feira contra o Botafogo. E também tem o Vila Nova, que hoje apresentou os jogadores. Pasqueto, boa noite. Quais atacantes o Goiás pode contratar para o brasileiro? Mande um abraço para os meus filhos, Matheus e Gabriel. Assinado J. Wilson. Tem nome demais no mercado. Tem que saber contratar, né? O Enderson Moreira pode voltar, caindo na Libertadores. Blenner Silva, será que volta? Pasqueto, olha meu futuro jogador do meu Vila, guarda esse nome. Enzo Souza, mandou a foto do bebezinho aqui, ó. Que coisa linda. Será que dá pra gente mostrar aqui, no detalhe, antes de ir pro intervalo? Tá baixando a foto aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro a foto. Boa noite, nós torcedores do Goiás estamos cansados. Ano passado não fomos na Libertadores e agora chega, queremos time vencedor. Thiago Mendes é volante, com esse time nós vamos cair. Mais uma aqui, ó. Falei que seríamos campeões e só errei o placar. Esse aqui é atleticano. Boa noite a todos. Dante, quantos reforços são necessários para o Atlético subir para a Série A? O Atlético? Isso. Ué, todo time, para mim, quando ele está dentro de um certo padrão, ele não precisa mais do que 3 jogadores de qualidade. Não precisa. Time nenhum, para mim, quando ele tem um certo padrão, não pode contratar mais de 3 jogadores. Dá problema para tudo quanto é lado.
E para você, Cleison? Eu quero esperar para ver a mescla dos reforços que inclusive esses jogaram jogadores agora. na Copa do Brasil com esses jogadores, com esse elenco que foi campeão goiano. Eu quero aguardar um pouquinho para ver, porque o Atlético contratou para as posições onde no Campeonato Goiano ele estava carente. Só que esses jogadores não atuaram com todos os titulares. Então eu quero dar uma guardada para ver. Mas no máximo é isso que o Dante falou, se precisar de 2 a 3 no máximo. Daqui que chega e resolva, né? Não, assim, chega a ser titular. É isso que eu sempre coloco. Você contrata só 3, mas contrata 3. Que joguem. Que chega. Você falar nele todo dia. É verdade. Que você pega o dinheiro de 16 e traz 3. Mas pra gente falar nele todo dia. O torcedor, inclusive, falar assim, eu vou lá no Serra hoje ver o fulano jogar pelo Atlético. É isso aí. É só isso que precisa no futebol. Daqui a pouquinho a gente volta com tudo da demissão do Claudinei Oliveira. Ele não é mais o técnico do Goiás e o Arley comanda o time na quarta-feira contra o Botafogo da Paraíba. E hoje à tarde o Goiás confirmou a demissão do técnico Claudinei Oliveira e confirmou que o Arley treina o time quarta-feira contra o Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil no estádio Serra Dourada. O Humberto Castro traz as informações. Título perdido no último minuto, emprego perdido no dia seguinte. Claudinei Oliveira foi demitido. Após uma longa reunião com a diretoria, o superintendente Marcelo Segurado explicou os motivos da demissão. Nós fizemos avaliação, né, e eu conversei agora com o Claudinei. A gente quer deixar bem claro que o motivo da saída dele, basicamente, a gente não está colocando a culpa no Claudinei. O Claudinei não é culpado. Não é mais ou menos culpado do que qualquer um de nós aqui. Então, a gente tem que, obviamente, mexer com alguma coisa que a gente percebe que não funcionou. E o trabalho dele, obviamente, é um trabalho sério, é um grande treinador, com certeza vai ser um grande treinador do futebol brasileiro. Só que, infelizmente, em função daquilo que já vem apresentando já há algum tempo, os resultados não estavam acontecendo, né? E uma coisa do acaso, a gente perdeu o título, faltando 30 segundos para acabar o jogo, na última bola do jogo. Mas aqui a gente quer ressaltar o trabalho do Claudinei e a gente quer ressaltar também a necessidade de se fazer uma mudança profunda, não só no comando técnico, mas só, obviamente, também dar uma mexida boa também no elenco. Para o jogo desta quarta-feira, diante do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, a direção esmeraldina decidiu pelo goleiro Arley como técnico interino. Não, quarta-feira nós vamos fazer uma comissão interna, nós vamos fazer uma comissão nossa aqui. Eu espero que quarta-feira o próximo treinador já esteja aqui assistindo o jogo. Quero comunicar a vocês que quem vai comandar o time de dentro do campo é o Arley. Tá? Uma decisão, conversei com ele, ele aceitou, conversei com o presidente, com todos os envolvidos. Então o Arley ele vai comandar o treinamento de amanhã e o jogo de quarta-feira. E juntamente com o Robson, os dois vão fazer o trabalho tático e, obviamente, que vão fazer a preparação para esse jogo de quarta-feira. Bom, vamos por partes, como o Jack. Primeira saída do Claudinei, você concordou com as justificativas do Marcelo, Dante? O Marcelo falou 3 coisas, né? Na primeira delas, ele falou que eles não estavam, ele não estava colocando a culpa no Claudinei, ele estava colocando a culpa no Claudinei. Depois ele falou que o Claudinei o Goiás não estava tendo resultados. O Goiás estava tendo resultado, tanto que estava invicto. E ele falou que as coisas que o Claudinei fez não deram resultado. O que não deu resultado foram as contratações feitas no Goiás. Aliás, pela entrevista, se for demitir por entrevista, está aí uma ótima oportunidade. Demitiu o Marcelo? Olha que bobagem que ele falou. Olha o tanto de bobagem que ele falou. As justificativas do Marcelo te convenceram? Não, as justificativas não me convenceram, apesar de eu entender a Embora demissão você seja a favor da demissão. Eu seja a favor da demissão do Claudinei, eu não vi. Demitiu porque perdeu mesmo, né? Demitiu porque perdeu, o trabalho não tava fluindo, não tava... Ele tinha um elenco melhor, um elenco limitado para um brasileiro, mas um elenco muito melhor do que os demais concorrentes. Muito melhor. E o concorrente dele fez, que no caso foi o Atlético,
O Martelotti conseguiu pegar um time que era fraco, inferior à equipe do Goiás, que estava em desvantagem em termos de regulamento, e conseguiu fazer a equipe jogar dentro do seu limite, inclusive improvisando jogadores, e dando certo. Ele improvisou a lateral direita, chegou o Caramelo aí, o cara trouxe a lateral direita e não jogou, ele meteu o Bambu na lateral direita, jogou bem, assim, bem dentro da limitação dele, marcando, não apoiava, mas ajudava, participou de alguns lances decisivos do Atlético, inclusive com cruzamento. Mostrou mais serviço, mostrou mais trabalho. O Claudinei tinha uma equipe bem melhor. Para os padrões de Campeonato Goiano, ele tinha uma Ferrari na mão, uma Mercedes na mão, e o outro estava com uma máquina bem inferior e conseguiu extrair muito mais do que ele. Então, eu entendo por isso. Quando você dá algo melhor e você não consegue extrair, é porque está errado. Agora, da entrevista dele, não dá para entender, porque ele elogiou o trabalho do Claudinei, eu achei que ele não falou muita coisa, ele rodeou tudo. Eu achei que ele rodeou, então nos dá a entender que foi problema de bastidor, então, foi extra-campo. Eu acho porque que se no campo ele foi isso que ele falou... Ontem na saída... Acho que faltou alguém perguntar para ele assim, mas então por que você está demitindo ele? Nós aqui não pegamos os dirigentes do Goiás, mas eu vi entrevistas e ouvi, todo mundo criticou o Claudinei abertamente, e acho que teve participação, isso sim, e aí só comunicaram o Marcelo, manda embora. O Claudinei não pode pagar. O Claudinei está pagando uma conta do erro dos outros. Porque ele está pagando uma conta. Ele fez a melhor campanha do campeonato como treinador. O time dele é maior, né, em termos de quantidade de jogadores. O time dele sempre foi colocado por todos que era a melhor equipe do campeonato. Mas ele não ganhou nenhum reforço. Ele chegou e não ganhou nenhum reforço. Não teve um jogador que chegou junto a partir do que ele chegou que jogasse no Goiás. Ele está sendo demitido por culpa dos outros que não deram para ele o que queriam dar. Agora, que ele ele não mostrou que é ruim, não. Se não mostrou que é bom, que é ruim também ele não mostrou. Então, eu sou contra a demissão. Sempre fui, né? Sempre fui contra a demissão. Eu acho que demitir um treinador que ficou todo o campeonato invicto, só perdeu a investidade na hora que acabou o campeonato, que o campeonato acabou com o gol, aí eu acho que é andar para trás. Aqui tem um telespectador, Ricardo Drubes, que é o novo técnico do Goiás. Nós vamos checar a notícia ainda, ele nem deixou o nome, é o final 75 aqui, se puder deixar o nome e ver onde saiu a notícia, puder mandar pra gente, eu agradeço. Aqui nós não temos isso não, até porque a gente está ao vivo e não tem como checar essa notícia agora. E aí eu te pergunto, Cleison, o Arley como técnico, o Arley nunca foi técnico. Isso. O Goiás joga a Copa do Brasil pro alto? Eu até acho estranho, porque o Niltinho era o auxiliar técnico e continua. E é do Goiás, o Goiás o coloca ali por esse motivo, ou seja, na emergência. Se o treinador, por exemplo, o Claudinei tivesse sido campeão goiano ontem, o Santos perdeu, tinha trabalhado, o Santos falou, não, tem que trazer o Claudinei de volta. Traz o Claudinei, ele voltaria, o treinador natural, por essa eventualidade, deveria ser o Niltinho, agora também, que estava ali. E nesse momento também, quando demitiu o Claudinei, o Niltinho estava ali para isso. Eu não entendi essa situação. Talvez do Niltinho. Será que é porque, de repente, tem que colocar o Carlos Alberto para jogar quarta-feira e o Niltinho tenha tido aquele... O Carlos Alberto, o pessoal não está botando fé que o Niltinho vai colocar ele na quarta? E o pessoal do Goiás está doidinho para ver o Carlos Alberto jogando como titular? Talvez porque o Niltinho, ele é excelente pessoa, né? Ótimo. Conhecedor de futebol, fora do comum, ninguém. Agora, sim, vamos colocar por postura de comando. O que mais o Goiás sentiu falta nos últimos tempos foi alguém que comandava dentro de campo, como o Arley comandava. Aí a gente não pode negar nisso, né, Cleiton? Isso é fato. A gente não pode negar que... Você lembra que você perguntou... O que o Goiás precisa? Precisa de alguém que ajude a comandar dentro de campo. Você tem a oportunidade de acompanhar dentro de campo, atrás do gol, você vê, percebe a diferença do Arley com o Não sei se o Niltinho teria essa capacidade. Ele tem todas as capacidades. Essa eu não sei. E sei que o Arley tem. Então... É uma novidade, uma grande novidade. Que vai dar certo? Não, eu vou torcer muito para dar certo. Eu sou suspeito para falar do Arley. Como goleiro maravilhoso, como pessoa. Se der certo, não vai mudar nada. Mas assim, mesmo que o Goiás não vai mudar porque o Goiás vai trazer um outro treinador. Assim, a sequência de quebrar um trabalho que começa... mas você tá... Não quero que saia o Claudinei, não quero que saia ninguém, porque essa sequência é preciso ser aproveitada. Você começa o ano, você tem tempo todo para armar estratégia. Muita coisa se passou.
Agora você joga tudo fora e começa de novo. Às vezes dá certo. É isso que eu não concordo. Às vezes dá certo. Pode dar. Às vezes. Venha conhecer uma das melhores lojas de móveis da região Centro-Oeste. Garoni é uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos, modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garoni Móveis. A Garoni Móveis fica na Jamel Cecílio, número 1805. O telefone é o 3541-8721. Algumas mensagens aqui, ó. Wendel, se for para tirar quem não presta no Goiás, não fica ninguém. Joel. Ô, Joel, meu amigo. Joel lá do Solar dos Girassóis. O Claudinei é muito inteligente. Põe volante de atacante e atacante para marcar. Vai ser técnico no Jardim Europa. Gabriel, do Jardim Olímpico. Ele podia ser do Jardim Olímpico, Gabriel. Josiel, do Aparecida de Goiânia. Com pênalti perdido, vai ficar complicada a renovação do Araújo, já que foi ele o jogador decisivo e tal. Acho que o Araújo fica? O futebol tem dessas coisas, Fica né? não, Acho que né? isso aí complica, não. Acho que o Goiás vai até tentar com esse salário que ele ganha e o Araújo ganhar mais, né? Ele já está acima do padrão estabelecido pelo Goiás e ele quer renovar por mais, o Goiás não quer e acredito que o Goiás busque um jogador até um pouco mais jovem com esse mesmo salário do Araújo brasileiro. Aqui, ó, o Wesley faz uma pergunta boa, Dante. O que vocês acham do Vanderlei Luxemburgo para comandar o Goiás na Série A? Tá desempregado. Não é o que o Goiás precisa, não. Hoje E nem não. nós queremos também, né? Não, Dante? e outra coisa, não vai combinar muito aí. Se bem que ele é o cara que vem para ser diretor de futebol e treinador, né? E o salário? E o salarinho dele é pouquinho, né? Mas assim, o Goiás tem que ter diretor de futebol. Aqui mais mensagens. Pasqueto, acha que a diretoria do Goiás agiu correto demitindo o treinador que teve 2 derrotas na temporada? E o Doriva não seria um bom nome para assumir? Abraço a todos. Douglas Leandro. Eu achei correta, eu achei correta a demissão do Claudinei. Não gostei da forma como o time jogou, embora tenha vencido todas, mas venceu também times com baixo nível e um cara que se apega muito em probleminha e não sabe ver os erros do time dele. O Claudinei Oliveira não tem uma entrevista dele esse ano que ele falou assim, ó, nós precisamos melhorar isso, nós precisamos melhorar aquilo. Ele não se mostrou nada humilde. Então, eu achei correta a demissão. Sobre o Doriva, não, eu tentaria alguém mais experiente, alguém que ponha moral, porque pelo jeito o Goiás está precisando disso também. Daqui a pouquinho tudo do Vila Nova. Boa noite. Boa noite, amigos. A diretoria do Goiás agiu certo ao demitir o Claudinei Oliveira. Adalberto, de Goianira. Anderson Silva, de Goianira. Aqui, ó. Tchunai está na área, ligado. A banda de um homem só. É ele mesmo aqui, rapaz? Será? Tchunai. Não, mas não é a fotinha dele aqui. Tchunai é gente boa, hein, Dante? Tchunai é gente boa. Inclusive, eu sou amigo de toda a família dele, desde o pai dele. Ele é da onde? Nerópolis. O pai dele morou, inclusive, na cidade que eu nasci, Paraúna. O pai dele foi policial em Paraúna. O irmão dele mais velho, o Serginho, jogava bola com a gente lá no Ajax, em Nerópolis. Eu sou amigo de toda a família dele. Bom, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, tudo do Tigrão. Tigrão na área, sexta-feira tem Vila e Luverdense, Brasileiro Série B. Destaque agora é o Vila Nova, que sexta-feira pega o Luverdense, Brasileiro Série B, primeira rodada. Quem traz as informações é o André Isaac. O Vila Nova está sendo assim. Chega, assina contrato, faz exames médicos, treina, aí só depois é apresentado. Nesta segunda-feira foram mais 3. O zagueiro Gabriel, que jogou no Vila Nova em 2011, ano em que o clube foi rebaixado para a Série C. De volta aí e, ao contrário do ano que eu passei aqui, quero tentar fazer o melhor possível. Esse é o Ângelo, lateral direito de 30 anos, que só jogou no Nordeste antes de atuar na Aparecidense. A proposta, né, veio por causa do campeonato que a gente fez, né, a gente procurou, quando eu vim para cá, né, jogar o Goiano, e a gente vem nesse objetivo, né, de fazer um bom campeonato e conseguir, né, uma oportunidade de jogar no time grande. Né, e graças a Deus estou tendo essa oportunidade de jogar no Vila, né, é um time de tradição, um time de massa. Espero que eu possa corresponder à altura, né, os jogos, eu possa me dedicar e ajudar a equipe a conseguir os objetivos. E esse é o Marcelo Toscano, que no ano passado subiu para a Série A com o Figueirense. Ele sabe os caminhos
para chegar à primeira divisão. O caminho, como eu sempre disse, lá no Figueirense eu dizia isso e aqui também eu já percebi isso. Ninguém aqui quer ser melhor que o outro. Todo mundo está olhando para a mesma direção. Então acho que isso é um passo primordial para a gente chegar lá no final. Então tenho certeza que essa equipe que está aqui vai dar muitas alegrias ao torcedor, e o torcedor pode esperar isso, muita garra, muita vontade, e isso não vai faltar dentro de campo. Então tá aí, Gabriel, Ângelo e Marcelo Toscano. Eles são oficialmente jogadores do Vila Nova e estão prontos para jogar na sexta-feira. Com certeza, estamos prontos aí para sexta-feira. Se ele optar por mim, eu vou procurar fazer o meu melhor para ajudar os companheiros. Acho que nós jogadores temos que estar 100% ligado, 100% já atento, querendo já começar, e nada melhor que começar um campeonato, né? De todas as contratações do Vila até agora, que eu mais gostei foi do Marcelo Toscano. Por já ter visto jogar no Paraná, no Figueirense ano passado fazendo gols e subindo, foi a que mais me agradou. Radamés e Marcelo Toscano, se tiverem inteiros... O Toscano tá. Se não tiver aquele tipo de problema que o jogador traz, que não basta fisicamente, né? Não basta o joelho estar inteiro ou o tornozelo estar inteiro. Basta que ele, se ele for o profissional, um profissional, igual ele falou ali, aquilo que ele falou ali, se ele colocar em prática... Se for um homem normal, né, se ele for normal, um homem normal. Não pode ser normal demais também, não dá. Não, um homem normal. Não, normal demais também não vira nada. Ele pode dormir tarde, mas ele acorda cedo, vai pro serviço dele, quer treinar, você tem que bate uma bola. Você tem que ter alguma coisinha, mas é assim, mas você tem que ser profissional para treinar, você não pode matar serviço, você tem que fazer a sua parte. Se ele fizer a parte, Radamés e Toscano, assim como Sidney, Rony e Tim, pode apostar. Eu aposto. E aí? Não, com certeza. Eu também vou nessa linha que você colocou. Um dos reforços contratados pelo Vila nesse momento que mais me agrada é essa contratação do Marcelo Toscano. Além de ser um goleador, um jogador de experiência, né, tem muita experiência. Me parece um jogador de grupo também, porque ele analisou já o grupo do Vila e falou, inclusive fazendo uma comparação com a relação ao Figueirense, que subiu no ano passado, porque ele encontrou o mesmo ambiente no Figueirense, e com certeza isso é válido, isso é bom. O Ângelo no Campeonato Goiano, na escassez dos laterais pela direita, foi um dos que eu sinceramente não me lembro. Melhorzinho, assim, um dos melhorzinhos. Foi? Um dos melhores. E não tem sido assim, titular. Nada de excepcional. Chegou. Nada de excepcional. Mas assim, dos laterais que disputaram o Campeonato Goiano pela direita, porque os clubes da capital tiveram problema, né? Goiás, Clayton Salles começou, não conseguiu jogar bem. Tanto que perdeu posição para o Vitor, que era contestado, e nem ia ficar, ficou na falta de opção no mercado. O Atlético teve que improvisar na lateral direita, enfim. Os clubes, a própria Napolina vivia revezando a lateral direita, a Napolina revezou o tempo todo a lateral direita, então no Campeonato Goiano nós tivemos essa carência, e o Ângelo foi dos que disputaram a competição, um dos melhores da posição. E não tem sido titular. O Sidney tem testado uma formação. Geralmente, eu já vi pré-temporada assim, você vai se lembrar, Dante, aquela da Copa de 2010, do Paulo Comelli, que ele ficou 40 dias, cada dia ele treinava um time. Aí o Vila foi voltar lá contra o Duque de Caxias no Engenhão, que foi um jogo que você e o Divininho me salvaram, senão eu ia ficar na linha vermelha sem dinheiro. Toda a vida eu te salvei, né, Pasqueta? E eu também te salvei, várias vezes. É um salva danado, hein? Nós estamos empatados. Um salve e morre. Eu ia ficar lá na linha vermelha. A Cecília podia nem ter sido fabricada. Você tá muito bem posicionado, Nossa, né? eu tava enrolado. E aí o Vila perdeu de 1-0, você lembra? Só que o Sidney não, ele tem testado o time na maioria das vezes, aí faz alguma outra alteração e tal. Mas a base, que possivelmente seja só para colocar assim, dentro disso que você está falando. O Sidney está fazendo isso, mas ele tem o time que ele quer colocar. Os outros, nenhum tinha o time para colocar antes da hora. Era um rolo. Só chegava, né? Ninguém nunca teve time para fazer pré-temporada no Vila como o Sidney está tendo. E, aliás, surpreendentemente, porque ninguém imaginava que o Rony e o Tim fosse dar conta de contratar os caras nesse espaço. Até passou, já dá conta, né? Nós estamos falando da rapidez, da qualidade, ainda veremos. Mas tem um time aí. Kleber, quem está jogando de lateral é o Léo, volante do Vila, improvisado. Gabriel, Álvaro e o Cristiano, o Cris.
No meio-campo, Gilmar, o Radamés e o Léo Rodrigues, que é E mais lateral, o Toscano, mas tem né? jogado. Aí são 3 atacantes. Gustavinho, Toscano e o Rafael Oliveira. O Toscano Tá aí é time. meio atacante. Ele é atacante. Sempre foi atacante. Do Paraná, no Figueirense, são 3 atacantes. Ele pode ser o mais recuado, mas é atacante. E tá aí um time, né, Cleison? Pelo Tá. menos isso. Tá. E o Sidney tá batendo nesse time. Isso é importante, dando sequência, Isso é tudo no tentando futebol, manter um né? entrosamento. Ele tem que isso é tentar importante. dar conjunto. Claro. Veio um de cada canto do país, dá conjunto, não fica inventando trem, não. E eu me encontrei com o Sidney sábado, ele tá doido para voltar aqui no programa de novo, quando veio, e o traremos com certeza. Eu quero trazer o Rony aqui, Eu só o pessoal conversei do Goiás também, do Eu só Atlético. conversei com o Sidney, foi por telefone, no dia que ele chegou em Goiânia, que Foi. assistiu o jogo pela televisão, Vila com o Goianese. Milton. Ele assistiu o jogo e eu conversei muito tempo. Vila Porque Napolina. a gente já se conhece há muito tempo, desde a época que ele se apresentou na Seleção Brasileira de Novos em Uberaba, que é uma temporada que a Seleção Brasileira de Novos, que era do Fernandão, do Rony. Eles fizeram uma pré-temporada lá, a gente fez amizade lá naquela época. E eu encontrei com ele em um jogo, você não estava naquela Avenida Trianon, lá em São Paulo, mexeu aquele hotel da Trianon, Não, perto da esse eu não Paulista. tava, não. Ele estava lá, batendo papo, conversando lá. Ainda não encontrei com ele. Agora, uma coisa, a minha opinião aqui, não dá para falar outra coisa a não ser você ver a base, esperar sexta-feira, pega aí, sexta-feira, se prepara para ver o jogo, para acompanhar e torcer, porque o pessoal que está trabalhando tem capacidade. Vamos com as imagens dos gols nos estaduais. O programa já está terminando. Nós temos aqui 2 ou 3 minutos. Aí é Ituano e Santos, né? Deram um pênalti pro Santos ali que pra mim não foi. Não, pênalti Não, foi. até pênalti foi. O problema é que o menino Ó, o aí, pé, o foi no Cícero, pé. estava impedido quando ele foi pro lance. É, né? Ele Ele estava impedido, E voltando do aí- impedimento. Voltando do impedimento. Olha lá o pé, olha lá. Ó. Pegou. Foi irregular, né? A jogada foi irregular. O pênalti de fato O houve. pênalti houve. E o goleiro quase pegou também. Foi, né? Cícero de novo. Ele tinha errado um, né? É, exatamente, a primeira No primeiro partida. jogo. E aí foi 6-5 no... Foi o Nos retrato de Atlético e Goiás. Foi. A disposição do Ituano superou o já ganhou de Goiás e Santos. As disposições de Atlético e Ituano superaram o já ganhou de Santos e Goiás. Tá beleza, gente. Pode pôr Flamengo e Vasco aí, por favor, já. Só falta um minutinho. Flamengo e Vasco pra gente também, 1-1. O Vasco fez 1-0. Pênalti claro, né? Como o Flamengo fez pênalti esse ano já. Covardia, esse jogo aí foi covardia, Os né, zagueiros cara? do Flamengo sempre com o bumbum no chão, né? Tem jeito. Foi o Eraso esse aí, Foi o né, o Eraso. equatoriano. Esse jogo é até ruim. É covardia esse jogo. Aliás, 2 jogos do Vasco. com o Flamengo. Mas não é não, Dante. O Vasco já fez muito isso aí com os adversários. O Vasco já viu muito sem remorso. Futebol isso acontece. Sem remorso? Exatamente. O Eurico Miranda não tinha remorso de Não ninguém. fica não. Mas que o Bandeira errou feio. Errou. E aí, o impedimento tá aí, quer ver? Aí não tá impedido. Agora, o toque de cabeça, ele já tava lá e aproveitou da O deu bola. gol pro Nixon. O que não muda nada, porque o Márcio Araújo participou do lance. Não, mas se o Nixon tivesse tocado na bola, não, porque você, nesse caso, você tem que esperar a definição do toque. Mas o Márcio Araújo foi de encontra-bola, ele Sim, participou. mas no caso, nesse caso, é por esse tipo de lance que a FIFA espera a definição do jogador. Só não teria se ele tivesse atrapalhado o goleiro do Vasco. Aí no lance. Aí em condição de impedimento acabou. seria. Tchau. Mas ele estava impedido. Tchau, Dante. Tchau, Cleiton. Tchau, sacanagem com o Até Vasco, amanhã. sacanagem.